E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Aqui é o Miranha. Hoje estou super animado para compartilhar com vocês uma obra incrível que tenho acompanhado. Sério, galera, está simplesmente top demais. Já vou adiantando. Se estiverem curtindo também, não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Yuji era uma criança pobre que foi intimidada por seu pai ainda jovem por sua falta de talento. Ele vivia nas sombras de sua irmã genial, que enriqueceu sua família com seus talentos. Mas quando uma tragédia atingiu sua casa, Yuji se tornou órfã e foi treinada por pessoas malvadas para se tornar o soldado de elite mais frio do mundo. Sua jornada, no entanto, foi uma das mais frias que alguém já presenciou. Seus pais sempre o negligenciaram porque ele nunca teve o mesmo talento que sua irmã Kazuki tinha. Em tenra idade, seus esboços maravilhariam seu pai e seu talento conquistou o sucesso de artistas famosos, permitindo que ela ganhasse vários concursos de arte e trabalhasse sozinha por milhões de dólares. Yuji cresceu evitando sua irmãzinha porque todo mundo zombava dele quando ele estava com ela. Kazuki queria preencher o vazio que seu irmão estava sentindo. Então ela se tornou a única pessoa que brincava com ele e até mesmo o ensinava a jogar bolas. Eles passavam um tempo juntos, e sua irmã o apoiava em tudo, encorajando-o a realizar seus sonhos porque ele tinha um potencial extraordinário. Ela foi a única coisa que lhe trouxe alegria e o inspirou a se tornar como ela. Mesmo os desenhos ruins que ele criaria, ela os valorizaria para aumentar sua confiança. O pai deles, no entanto, continuou zombando do trabalho de Yuji até o ponto em que Yuji destruiu seu próprio trabalho por vergonha. Em um dia aleatório, Yuji conheceu um homem estranho dentro de sua casa que lhe perguntou se ele gostaria de um pedaço de chocolate de uma caixa interessante. Seu pai chamou Yuji de uma vergonha, mas o homem misterioso dá um sorriso malicioso. Com o passar dos anos, Kazuki começou a esconder seu talento e até cancelou seus estudos de arte em Paris. Em vez disso, ela passava o tempo lendo mangás com o irmão, dizendo que ele deveria fazer isso para fazer amigos, em vez de ficar sozinho por toda a vida. Ela não quer que Yuji se torne a mesma pessoa que seu pai e diz a ele que comece a trabalhar para fazer alguns amigos. Ao mesmo tempo, suas pinturas ocasionais se tornaram a única renda de sua família. Mas o tratamento que eles davam a Yuji pioraria. Sua família saía para comer todas as noites, mas só deixava pão frio e velho para ele. A única maneira de comer o pão seco era molhando-o com água. Ao ver isso, Kazuki gritou para ele comer qualquer comida na geladeira, mas Yuji diz a ela que seus pais ficariam bravos com ele se ele fizesse isso. A tristeza de Kazuki cresce, se desculpando por não saber o quão mal Yuji foi tratada e gritando com seus pais por seus maus tratos. Mesmo assim, nada melhorou. Seu pai continuaria a mostrar descaradamente seu ódio, e sua mãe começou a negligenciá-lo abertamente para evitar a ira de seu pai. Certa vez, Yuji chegou tarde em casa e disse à irmã que estava brincando com um amigo. Kazuki se pergunta se ela é uma menina, o que ele diz que era, mas teme que ela intimidasse seu novo amigo. Ela diz a ele que está tentando determinar se os amigos dele são apropriados para ele e fica brava com ele por constantemente fazer amizade com garotas. O ciúme de Kazuki cresce e ela grita com ele que ele precisa de sua permissão para ser amigo de garotas. Yuji aceita. E ela segura a mão dele, dizendo que ela encontrará a garota certa para ele um dia. Mais tarde, no mesmo dia, Kazuki perguntou se ele gostaria de tomar banho com ela como irmãos normais. Kazuki disse a ele que os irmãos sempre fazem isso e perguntou se ele já havia beijado uma garota antes, como fazem no mangá. Kazuki o beijou naquele dia, dizendo que esse é o verdadeiro amor que ela compartilha com ele e lhe ensinou todo tipo de coisas. Eventualmente, ela se matriculou em uma escola secundária regular e se juntou ao time de basquete para esconder seus incríveis talentos. Seus amigos se tornaram peões dela quando ela os manipulava, mas sua influência se estendeu à manipulação de seus pais. E isso assustou Yuji mais do que tudo. Mas Yuji dependia de sua irmã, desejando poder continuar vivendo assim para sempre, até o dia da tragédia. Um ônibus caiu em uma ravina e uma garota ruiva foi a única sobrevivente. O pai de Yuji entrou em depressão e se virou para a garrafa. Sua ira começou a crescer e sua mãe começou a escondê-lo sempre que seu pai voltava para casa. A única coisa que Yuji se lembraria é de ouvir seu pai gritando com sua mãe enquanto ela simplesmente pegava e dizia: "Me desculpe." Ele se tornou o pior pai que se possa imaginar. Então Yuji e sua mãe fugiram para uma nova casa, onde ela finalmente o tratou como um filho normal. Ele adorava que ela cozinhasse à mão e sentia que estava morando no céu, mesmo que eles estivessem falidos. Enquanto estavam longe do pai, eles encontraram a felicidade juntos desse jeito. Mas a paz deles não duraria. E um ano depois, o pai de Yuji finalmente os encontrou novamente. Ele diz à mãe de Yugi que ela colocará outro ovo dourado para ele, e Yuji tenta mandar seu pai parar. Ele não aguentava ver sua mãe daquele jeito, mas seu pai o jogou na geladeira. Quando isso ocorreu, Yugi olhou fixamente para seu pai e estava determinado a acabar com ele. Ele se lembrou de sua irmã perguntando qual mão ele usaria para matar um homem. Ele conforta a mãe
e ela pergunta até onde eles deveriam correr dessa vez. Ela diz para ele correr primeiro e que ela se juntará a ele depois, dando a ele todas as economias de sua vida. Ela diz para ele correr para a estação de trem e lhe diz boa sorte fazendo isso sozinho. Sem pensar duas vezes, Yuji obedece à mãe e corre para a estação de trem. Mas as horas passam e ele começa a ouvir as sirenes da ambulância. Quando Yuji volta para sua casa, ele descobre que seu pai foi morto e entra em sua casa, apenas para descobrir que nunca mais conseguiria falar com sua mãe depois daquele dia. Sua consciência, e mais tarde ele acordou dentro de um hospital com apenas um bilhete deixado por sua mãe. Ela pediu perdão a ele, se perguntando onde ela errou e desejando que ele pudesse continuar vivendo. Sem ter para onde ir como órfão, o homem misterioso, Ray, tornou-se seu guardião e começou a vesti-lo como sua irmãzinha. Mas Yuji tentou ignorar seu guardião assediador, pois agora ele tinha paredes onde podia comer e dormir. As noites passam, mas em um deles, o guarda-costas de Ray veio e estava pronto para assediar Yuji, mas encontrou sua morte pelas mãos de Yuji. Ray entrou, surpreso que Yuji tenha conseguido continuar com isso, e o parabeniza por se defender como deveria. Yuji pergunta se Ray está louca. Ray disse que ele o transformará em uma ferramenta forte e o enviou para seu complexo militar para treiná-lo. Passou seus dias se tornando o soldado mais frio, e ele passou a ser o aluno favorito de Ray, mas isso só fez com que as outras crianças continuassem a intimidá-lo. Só havia uma pessoa que era gentil com ele, uma garota chamada Marlene, que não se lembrava de seu passado. Ela o tratava e até guardava comida para ele, e ele achava que ela era a única pessoa em quem podia confiar nele. Ray usaria o nome de Oslo nesta ilha, e até treinaria usando facas reais com Yuji. Ele o ensinou a confiar em facas e a matar antes de ser morto. Afinal, todos no mundo eram seus inimigos, inclusive sua própria família. Oslo fez uma lavagem cerebral para que ele acreditasse que ele era seu único aliado. Chegou o dia do exame final e seu teste era matar a pessoa que estava à sua frente. Mas aconteceu de ser ninguém menos que Marlene. Ele se preparou para enfrentá-la e começou a correr em sua direção, socando-a e derrubando-a. Sua agilidade superou a dela e seus golpes a derrubaram. Mesmo quando ela tentou se levantar, ele deu um chute que a jogou de volta no chão. Mas suas lembranças de sua mãe ter sido ferida por seu pai começaram a piscar em sua cabeça. Ele se lembrou das imagens que viu naquele dia e sua mente começou a tremer durante a partida. Marlene usou isso a seu favor e o chutou no chão, ficando em cima dele e sorrindo. Ela começou a dar um soco nele, e Yuji acreditou que tudo isso era para pagar por seu pecado de acabar com seu pai. Antes que ele percebesse, Yuji havia perdido e se tornado uma decepção para Oslo. Dentro da cela, Marlene entra para tratar suas feridas, chorando e se desculpando por machucá-lo porque ela gostaria de não ter feito isso com ele. Marlene continuaria tentando alimentá-lo e sendo a única a falar com ele até o dia de sua formatura. Ela disse adeus a ele e que o veria novamente. Mas essa foi a última vez que ele viu e falou com Marlene. A enfermeira revelou a triste notícia para Yuji após seu primeiro emprego, e Yuji se perguntou se ele teria sido capaz de salvá-la, batendo nela em vez de ser gentil. Depois de se formar, Yuji assumiu sua primeira missão de assassinato e se disfarçou de empregada no quarto de um homem rico. Enquanto estava distraído, Yuji conseguiu completar sua missão. Seus assassinatos continuaram sendo bem-sucedidos, até que um dia eles invadiram a casa de Oslo. A polícia destruiu todas as pessoas que estavam em seu caminho e quase encurralou Oslo depois de destruir toda a sua segurança. Eles descobriram uma passagem subterrânea e uma porta de aço que aguardava. Depois de explodi-lo, a única coisa que encontraram foi uma criança de cabelos brancos sentada lá dentro, e o cabelo branco de Yuji caiu. Masako olha para o garoto percebendo que ela encontrou algo interessante. Oslo conseguiu escapar pela água. Masako decide levar Yuji com ela para o Japão, mas JB decide acompanhá-la porque ela precisa supervisionar os dois. Dentro do hospital, Osako ordena que ele saia da cama nos próximos 40 segundos. Ela bate na cabeça dele e continua ameaçando, então JB grita para ela ser mais gentil com o garoto. Mas Yuji nunca experimentou gentileza e não saberia como responder. Então Osako o trata como lixo e diz para ele parar com isso. Ela agarra o rosto dele, dizendo que ela vai ser sua deusa de agora em diante. Dentro de sua casa, ela ordena que ele troque suas roupas sujas, mas o que eles veem os choca em seu lugar. Seu corpo está cheio de cicatrizes e ferimentos de arma de fogo, e ele não come há semanas. O Saco diz a JB que traga bebidas e comida para eles, mas na mesa de jantar, Yuji não come. Em vez disso, quando uma mosca passa, ele a esmaga com a mão. Enquanto ele olha para a mosca, sua mente congela. Ele grita de medo e vomita. Asako vem confortá-lo, dizendo-lhe para não vomitar em sua casa nojenta. Ele dorme à noite e Osako percebe que sua mente está mais quebrada do que ela pensava. Porque enquanto ela o banhava, ela viu 2 ferimentos de arma de fogo, incontáveis cortes de faca e ossos quebrados
assombrados. Osako acha que pode ter sido mais fácil para ele simplesmente fugir vivo, mas ela jura que o protegerá como seu deus. Na manhã seguinte, Osako está sentada em cima de Yuji tentando forçá-lo a comer, mas Yuji implora que J.A.B. o salve. Osako diz a ele que pare de falar com a loira idiota porque ela é tão solitária e estúpida que ouve qualquer coisa. Você é um vencedor. J.A.B. diz a Yuji que se fortaleça, mas ele diz a ela que ela não tem ideia do que Asako está preparando para ele. Dentro da cozinha, J.B. dá uma boa olhada na comida e percebe que ela está segurando um terreno para veados. Ela corre mais rápido do que Sonic para o banheiro e passa o resto da tarde cozinhando comida para Yuji. Asako acha que ele ainda será teimoso, mas quando J.B. enfia o arroz loiro molhado na cara dele, ele decide comer fora. Masako dá a Yugi seu próprio cachorrinho, que agora será seu parceiro, e pede que ele cuide bem dele. Yuji decide chamá-lo de John Doe, que é o codinome de um cadáver nas Forças Armadas. Masako olha para ele brincando com seu cachorrinho, e J.B. acha que é a primeira vez que ela o vê agir como uma criança de verdade. Alguns meses se passam e Osako decide deixar seu emprego na agência de inteligência. J.B. a avisa que ela será presa ou executada se desistir desse jeito, e se pergunta se Fuji é a razão pela qual ela está mudando. Masako revela que ela ficou com medo de morrer porque precisa cuidar de Yuji, mas que ela também está começando a perder a visão nos olhos e não pode mais ser uma boa atiradora. À noite ela sai e vê Yugi olhando para as estrelas e chorando. Yuji continua crescendo, e ao correr, ele se lembra das palavras de Osako, de que ele precisa correr mais rápido para ser popular com as meninas do ensino fundamental. À medida que ele continua crescendo, Osako diz a ele que correr não é suficiente no ensino médio, e que os meninos maus que são capazes de lutar são os que pegam garotas. Ela começa a treiná-lo para se fortalecer, ensinando-o a ser uma pessoa forte e que luta pelos motivos certos, em vez de usar sua força para prejudicar os outros. Ela o ensina a usar tudo o que precisa para vencer, então ele chama seu cachorro para mordê-la. Finalmente, ela ensina a ele que os lutadores só são populares no ensino médio e que as meninas só gostam de pessoas inteligentes no ensino médio. Se fosse esse o meu caso, Osako o faz ler todos os tipos de livros, sejam de manga ou não ficção, dizendo que ela comprará tudo para ele. Depois de toda a leitura, ele encontra Isako limpando sua arma enquanto fuma. Ela pergunta se ele já disparou um desses antes e o leva para o deserto no dia seguinte. Ele dispara seu primeiro tiro a 300 metros e erra completamente. No entanto, ele está determinado a conseguir isso na próxima foto, e Osako lhe promete um presente se ele o fizer. Ele mira e dispara atingindo o alvo. Como prometido, Osako lhe dá uma maleta com o número 9029, que era o número do agente dela. Este rifle de precisão será de Yuji de agora em diante. No entanto, ela diz que ele precisa seguir seu caminho sem nunca desistir. Yuji pergunta a Osako se ele poderia chamá-la de sua mestra, porque para ele, ela não era mãe nem irmã. Ela era muito menos pai. A única coisa que ela se tornou para ele foi uma mestra. Durante o inverno, Osako reúne munição para Yuji, e eles saem juntos em uma caçada. Ele mira em um veado, e Osako diz para ele não desperdiçar uma única bala porque elas custarão dinheiro ao contribuinte. No entanto, Yuji vacila e não consegue puxar o gatilho. Asako percebe sua fraqueza e não o culpa, porque ele passou por mais do que qualquer outra criança. Em um dia aleatório, Yuji acorda com seu cachorro latindo, mas descobre que um urso invadiu sua casa. Rapidamente, Yuji corre para seu quarto e pega sua arma, mas só volta para ver John sendo mordido pelo urso. Ele tem como objetivo salvar seu cachorro, mas sua mente o impede de agir e ele não consegue atirar no urso. Quando o urso sai, Yugi cria coragem para levar seu cachorro de volta. Sua vida de medo não o impedirá mais de salvar a pessoa de quem gosta, então, quando ele corre até ele, está pronto para mirar. Ele escorrega na neve e dispara, entupindo sua arma. O urso percebe e está pronto para comê-lo vivo, mas Yugi usa sua faca para cortar o urso. O urso o derruba com um único golpe, e toda a mente de Yugi pisca com as palavras para acabar com o urso. Com um bastão simples, ele cega o olho do urso e pega sua arma, apontando-a para a cabeça do urso. Um farfalhar vem de perto, e ele vê dois filhotes caminhando em direção ao cachorro porque é a comida deles. Yuji se pergunta por que seu cachorro, sua família, se tornou sua comida. Ele se pergunta por que não poderia ter sido outra vida que não tivesse nada a ver com ele e grita de dor enquanto dispara. Mais tarde, ele volta para Osaka com a coleira de seu cachorro e ela pergunta o que aconteceu. Yuji não conseguiu matar o urso no final e diz a ela que não importa o quanto ele tentasse, não adiantou. Ela o abraça no peito, dizendo que está tudo bem. Eles passam o pôr do sol enterrando a coleira de seu cachorro, e Yuji gostaria de ser tão forte quanto Asako para poder morrer feliz. Mas Asako diz a ele que sua vida não é apenas uma desculpa sem sentido até que ele morra, e que ela sabe que ele não pode matar nada, a menos que ela lhe dê uma ordem direta. No entanto, ela o lembra de que sua comida e abrigo são todos fornecidos
fornecidos pelos contribuintes. Então, ele tem a obrigação de garantir que possa protegê-los. Antigamente, Osako diz a ele que ele não teria sido capaz de morrer até matar 10 inimigos. Mas agora ele deve salvar 10 pessoas. Ela diz a ele que não importa se ele está fraco demais para puxar o gatilho por si mesmo, mas que ele nunca deve hesitar em puxá-lo para salvar a vida de outra pessoa. Alguns anos se passam e Osako revela a JB que Yuji concluiu o desenvolvimento da trama. JB se pergunta a que tipo de história ela está se referindo, e Osako diz que ela era a história. Ela diz a ela que Yuji foi capaz de vivenciar a ação crescente quando removeu a armadura da trama e atingiu o clímax em seu rosto antes que sua trama experimentasse a ação decrescente. JB grita com ela por fazer algo que ela nunca deveria ter feito. Mas Osako diz a ela que é por isso que sua trama nunca será desenvolvida. Afinal, eles são um homem e uma mulher que moram juntos há 2 anos. Yuji se lembra de estar no banho com Asako e ela perguntar quando era seu aniversário. Disse a ela que hoje era aniversário dele, então ela perguntou o que ele gostaria de aniversário. Fuji diz a ela que quer um guardião melhor. Ela o morde e ele fica vermelho. Então ela diz que lhe dará o melhor presente de todos. Ele pergunta o que é, e ela diz que será o presente. O que você quer dizer com isso? Foi assim que foi sua primeira vez. E JB continua perguntando se eles só fizeram isso uma vez. Asako continua dizendo que eles concluíram o desenvolvimento do enredo todos os dias desde então. Yuji volta com o ramen, e JB finge que eles não estavam falando sobre nada porque tem medo de que Yuji os tenha ouvido. Asako diz a ela que é por isso que ela nunca experimentou um clímax. Ela pede que ela experimente porque o treinou bem e pede que ela tome alguns drinks enquanto isso. Depois de algumas garrafas, Osako liga para dar a Yuji uma missão especial. Agora que JB está completamente bêbada, ela quer que Yuji se divirta com ela. Ele a puxa para o quarto e não a deixa ir. Ele a chama pelo primeiro nome. E em vez de comer o jantar carnudo que estava preparando, ela acaba sendo devorada por seu rifle carnudo. Mas alguns anos se passam e a saúde de Osako começa a piorar. Yuji percebe que suas mãos estão tremendo sempre que ela começa a beber e implora que ela pare porque ela é tudo o que lhe resta. Não importa quantas vezes ele perguntasse se ela está doente, ela mentiria para ele e diria que não estava. Mas ele percebeu que algo estava errado com o corpo dela. Ela começou a se afastar cada vez mais e sua saúde começou a fazer com que ela faltasse ao trabalho. Ficou tão ruim que, quando ela recebeu uma ligação, não conseguiu nem mesmo atender o telefone, então Yuji teve que atender. Por outro lado, um agente estava ordenando que Isako respondesse à missão atual e invocando o artigo 9, fazendo com que ela fosse presa se recusasse. Por causa de sua saúde atual, Yuji começou a trabalhar. Alguns dias depois, JB pergunta a Asako por que ela não está falando com ela no local. Mas Asako admite que ela não era a pessoa que estava fazendo o trabalho. JB grita com Osako por ter feito com que Yuji aceitasse seu emprego da mesma forma que Oslo o forçou a fazer. Mas Yuji insiste que a decisão é dele porque ele quer um dia retribuir Asako. JB teme que Yuji esteja se deixando levar pelo estilo de vida de Osako. Mas Yuji insiste que essa é a maneira de ele encontrar significado em sua vida. JB grita com Osako e leva Yuji para fora, disparando balas em seu teto quando ela está saindo. Do outro lado do rio, Yuji revela que disse a Osako que queria ser igual a ela e se pergunta se JB sabia a resposta de Osako. JB diz a ele que Isako provavelmente não gostaria de 2 delas neste mundo, mas está feliz por ter Yuji admirando ela. Ela pergunta a ele pela última vez se esse é o caminho que ele deseja trilhar. Mas ele diz a ela que essa é a única maneira de pagar a dívida que tem com eles. Depois que eles saem, Asako diz a ele que ele está indo para a América para frequentar uma escola militar. Um grande homem negro pergunta por que ele está metido nessa porcaria e Yuji revela que é porque ele acabou com seus pais. Isso o assusta, mas Yuji diz que está apenas brincando depois de ser certificado. Yuji diz ao homem que ele deveria comprar seus próprios sapatos se não quiser um pé de atleta. O soldado se pergunta como ele sabe disso, e Yuji revela que ele é soldado desde criança. Mas o homem acha que está só brincando. No quarto, o homem o chama de garoto asiático, mas Yuji diz que ele é japonês e se apresenta como Yuji. O homem zomba dele e o chama de Yuji porque ele parece feminino, mas Yuji o corrige e diz que sua música maluca está fazendo dele um idiota surdo. O homem pratica bons esportes e se apresenta como Danny Bonner porque tem um grande preto. Danny liga para Yuji Short e Yuji desiste. No dia seguinte, o comandante dá um tapa na cara de Yuji porque ele está levantado por uma meia. Então ele deveria estar agradecido e honrado com o tapa. Durante o treinamento, Danny fica para trás e pede que Yuji acorde, mas ele diz para ele parar de fumar. Enquanto nadam, os grandes músculos de Danny se esgotam mais rápido
e Yuji tenta encorajá-lo. Ele pergunta o que ele faria se uma garota com um grande terreno estivesse se afogando, e isso inspira Danny a nadar mais rápido que um tubarão. Durante o almoço, Danny zomba do novo rosto de Yugi, mas Yuji diz a ele que seu comandante tem sido um saco recentemente. Danny diz que acha que ela é uma gorila que nunca se casaria, mas Yuji a chama de atraente. Danny acha que Yuji é louco. Durante o treino de alcance, Yuji dispara cada bala no ponto certo, o que surpreende o comandante, pois Isako, o melhor atirador do mundo, foi o único que costumava realizar tal façanha. Uma garota ouve a conversa e supervisiona Yuji recebendo o primeiro lugar em atirador. Ela vem até ele mais tarde à noite pedindo que ele fale com ela. Ela se apresenta como Millie, e Yuji se pergunta por que as mulheres Pussy são as únicas que ele recebe. Ao lado da piscina, ele a segura depois que ela lhe dá um soco até que ela se desculpe. Ele a reconhece como a segunda melhor atiradora e pergunta o que ela quer. Ele diz a ele que ela quis dizer pontaria, e eles, para estruturar juntos, com a arma dela. Ela diz a ele que seu pai costumava atingir esses alvos quando eles estavam fora de alcance, mas acredita que tudo isso era só ele estar bêbado e mentindo. O primeiro tiro de Yuji erra, e ela diz para ele relaxar porque ele só tem 6 tiros restantes. Yuji pergunta a ela qual é a cor do céu hoje, mira e atira, atingindo o alvo. Ele diz a ela que seu pai provavelmente não estava mentindo, e Millie encontra uma pessoa em quem ela pode confiar. Depois desse dia, seu treinamento foi concluído, e ele foi enviado ao exterior para o exame final. A bordo do navio, Danny pergunta o que ele comprou com seu dinheiro porque conseguiu um carro, mas Yuji revela que ele só comprou um relógio feminino. Danny zomba de seu relógio e da persuasão asiática de Yugi, dizendo que Yuji está dando a Millie o pequeno ponteiro das horas, enquanto Danny poderia estar dando a ela o ponteiro longo dos minutos. Millie ouve sua linguagem vulgar e o chuta. Enquanto eles discutem, um estranho aleatório está jogando um simulador de namoro com sua irmãzinha e perde a cabeça ao tirar a armadura da trama. Eles se perguntam como ele está fazendo isso descaradamente e se perguntam que idioma ele está falando. Yuji é culto nesse assunto e sabe que deve ser um companheiro de cultura do Japão. Dia após dia, Yuji recebeu a ordem de fazer o que lhe foi dito e aumentar sua confiança, até que um dia eles foram enviados para o campo de batalha real. Dentro da floresta, Yugi vê seu esquadrão, um ex-ladrão de carros e bandido do Arizona, uma garota pobre que costumava se vender em banheiros, um otaku de anime que quer sua irmã e, finalmente, um franco atirador que não pode matar ninguém. Eles eram o grupo mais inútil de todo o exército. Mas Danny interrompe seus pensamentos e pergunta se ele gostaria de pegar aquele pássaro para comer. Yuji mira e atira, atingindo o pássaro, mas começa a vomitar. Ele se pergunta como lidaria com a morte de uma pessoa se é isso que um pássaro fez com ele. Dentro de suas tendas, eles são apresentados ao comandante interino no campo. Seus dias de montar armadilhas começaram, mas uma noite, Yuji percebeu que os inimigos estavam vindo atrás deles. Eles se posicionam quando a batalha começa, e Yuji atira para neutralizar o inimigo, mas vomita após atirar. Seus amigos continuam lutando na linha de frente enquanto esperam por reforços, mas Yuji começa a vacilar. Seu comandante diz que ele feche os olhos e perceba que todos os seus amigos, sua única família, podem morrer. Aqueles que ele passou esse tempo todo e compartilhou risadas e comida com eles. Todos eles são sua família lutando para protegê-lo do inimigo. O comandante diz a ele que o inimigo é desumano e que não há problema em hesitar ao matar pessoas. Mas ele não deveria se sentar e ver sua família morrer impotente. Seu comandante diz que ele os mate e que ele assumirá total responsabilidade por isso, que lhe dará permissão para fazê-lo. Um por um, o inimigo caiu. E mesmo que Yuji odeie isso, o comandante continua contando a quantidade de inimigos que estão sendo neutralizados. Nenhum único tiro é desperdiçado e toda a linha de frente inimiga é aniquilada. Yuji continua querendo lutar, mas o comandante o impede, dizendo que está tudo bem agora e que ele pode dormir em paz. Depois de ficar inconsciente, Yuji acorda no colo de Mila, que o conforta. Ela diz a ele que todos foram salvos por ele, que sempre se apoiarão mutuamente e que ela nunca o deixará morrer. Depois de um tempo no campo de batalha, sua determinação ficou mais forte e ele não foi influenciado pelas constantes batalhas e explosões ao seu redor. Danny, no entanto, começa a perder de vista o que é essa guerra e o que significa vencer. Mas sua missão chega ao fim, e Yuji sobrevive a um terrível cenário junto com todos os seus amigos. Quando ele volta para sua terra natal, Danny chega até Millie e pergunta se ela ficará bem com o namorado deixando-a. Ela diz a ele que eles se despediram ontem e destruíram o relacionamento. Então Danny entra e pergunta se ele pode fazê-la se sentir melhor destruindo-a com seus 10.
Pare com isso. Consiga alguma ajuda. Millie olha para a janela onde Yuji estava e ora a Deus para que Yuji encontre a felicidade na vida e seja abençoado em tudo o que ele faz. No crepúsculo, Yuji embarca em um avião para casa. Era um dia ventoso quando ele voltou para sua montanha familiar e os caminhos estavam exatamente como ele se lembrava. Sua casa de boas-vindas foi Isako, e ela acha que ele parece mais maduro agora. Depois de um ótimo desenvolvimento da trama, Yuji diz a Isako que ver o rosto dela foi a primeira vez que ele ficou feliz por estar vivo. Yuji diz a ela que ele não sabe o que fazer com sua vida, mas que ele quer dar cada pedacinho dela para ela. Depois disso, ele terminou seu treinamento final após o aeroporto internacional de Vancouver. E essa foi a última vez que ele viu o rosto sorridente e amigável de Danny. Enquanto todo mundo chorava, Yuji se perguntava quando a piada de Danny terminaria. Alguns meses se passaram, e durante uma das missões de Yuji na Espanha, JB o chamou para voltar para casa imediatamente porque Osako desmaiou. A única informação que ele recebeu é que era uma condição crônica causada por ter sido baleada várias vezes em sua vida. Os médicos tentaram tratá-la, mas seu corpo ficou extremamente frágil devido a todas as substâncias que ela foi forçada a tomar durante sua missão. Quando ele chegou, JB disse a Yugi que Osako está perdendo a consciência com muita frequência e que ela está cochilando há mais tempo. Yuji vê Isako, se desculpando por demorar tanto para chegar em casa. Ela segura a mão dele e Yuji pergunta se ela está morrendo, ao que ela diz. Ela é. Ela se desculpa por sempre mentir para ele, dizendo que ficaria viva com ele. Ele começa a chorar, dizendo que ainda não aprendeu tudo com ela, mas ela diz para ele parar de chorar e ser mais homem, como ela lhe ensinou. Ela diz a Yuji que finalmente entendeu o que sua vida significa agora que está prestes a morrer. Foi a determinação dela que permitiu que ela o salvasse e passasse a vida com ele. Yuji chora, dizendo que ela era sua única graça salvadora em uma vida que o traiu em todos os momentos. Ele diz a ela que queria acreditar nela até o fim, porque ela era a única razão que ele tinha para viver. Osako diz a ele que viva sua vida para seu próprio bem de agora em diante. Afinal, esse é o tipo de homem que ela sempre quis que ele se tornasse. Ele diz a ela que não pode e que só sobreviveu por causa dela. Toda vez que ele sentia frio, ela era o calor ao qual ele podia recorrer. Ele se pergunta que tipo de futuro será sem ela, mas ela o encoraja a descobrir por si mesmo, a continuar lutando e a ser o homem que ela sempre quis que ele se tornasse. Ela diz que aceitou que ela vai falecer, mas Yuji pergunta a ela quem lhe deu permissão. Mesmo que fosse Deus, Yuji quer lutar contra ele para mantê-la ao seu lado. Masako diz para ele parar de ser tão tolo. Ele passa o resto do tempo com ela, e ela diz que as estrelas estão tão bonitas hoje. Yuji olha para fora e diz a ela que as estrelas estão muito bonitas hoje. Asako diz a Yuji que ela se lembra dele olhando para as estrelas e chorando quando veio morar com ela pela primeira vez. Ela pergunta no que ele estava pensando, mas Yuji diz que ele não consegue se lembrar. Osako ri, dizendo que ela sabia a resposta dele. Ela diz que está cansada e pergunta se ela poderia dormir. Yuji diz a ela que ela pode dormir e depois disso Asako nunca mais acordou. Seu corpo foi levado pelos subordinados de Jobe, e Yuji tentou se recompor quando foi cremada. Jobe disse a ele que eles encontraram uma bala entre as cinzas, e Yuji acha que isso realmente combina com a personalidade de Osako. As semanas passam, e Yuji se pergunta se ele iria para o mesmo lugar que Asako quando encontrasse seu destino. Mas ele não permitirá que isso aconteça ainda, até cumprir sua promessa de salvar 5 pessoas. Este é o único propósito que lhe resta, mas um dia ele deseja vê-la novamente. Yugi dorme no chão por dias, mas JB vem acordá-lo com um tapa. Ficar naquela cabana onde a presença de Osako ainda persistia estava enchendo a cabeça de Yuji com pensamentos nos quais ele não deveria estar pensando. Então Jabe o levou para o apartamento dela para morar com ela. Morando juntos, eles compensavam as feridas um do outro e se apoiavam, ou pelo menos pensavam que o fariam. Durante o jantar, JB diz a Yuji que ele pode pedir qualquer coisa, e ele diz a ela que gostaria de uma escova de dentes melhor porque a atual é muito macia. Perturbado com isso, JB pergunta se ele estava usando a escova de dentes dela o tempo todo, e Yuji diz a ela que ela está escovando a boca com sua escova de dentes longa e áspera. Então isso não deveria importar. JB percebe o quão burra ela era e compra mais 2 escovas de dente. Yuji pede desculpas, mas ela diz que deveria esperar que ele fosse tão rude quanto Osako. Infelizmente, Yuji se tornou algo que lembrou JB de Osako, o que a incomodou, e nenhum deles sabia como se conectar quando isso aconteceu. Ela ficava acordada e perguntava se estar com ela o lembraria de uma meia. Ela chorou uma noite, se desculpando porque é muito difícil para ela. Com o passar dos dias, JB começou a voltar para casa cada vez menos. Com todo o
o tempo que lhe restava, ele se perguntava se deveria fazer uma viagem. Ele se lembrou de um saco dizendo que, se há um caminho, ele não sabe. Ele deveria parar e tentar encontrar o caminho para superar isso. Mesmo ao fazer escolhas erradas, ele deve tentar ampliar sua visão e descobrir o que está à sua frente. Ela prometeu a ele que eles fariam uma viagem juntos em sua motocicleta, mas ela nunca cumpriu sua promessa. Yuji se levanta, dizendo a JB que ele está viajando aonde quer que o vento o leve e promete a ela que ele voltará. Yuji ficou surpresa ao deixá-lo ir tão facilmente, porque ela se sentirá sozinha à noite, mas dirige a motocicleta de Osako. Os dias passam e ele se encontra com pessoas de todas as esferas da vida enquanto acampa. Ele continua na chuva e até manda uma mensagem para Julia dizendo que a ama. Em algum lugar no meio da estrada, sua bicicleta quebra e ele tem que rebocá-la. Um homem chega até ele e pergunta se ele gostaria de ir para algum lugar seguro. Mas Yuji diz que ele é apenas um idiota correndo por aí sem ter para onde ir. O homem ri, pensando que deve ser bom ser jovem, o que muda alguma coisa em Yuji. À noite, ele se pergunta se é o que está perdendo ser jovem e manda um e-mail para JB dizendo que está indo para casa. Ele abre uma bebida para dar ao túmulo de Osako e pede desculpas por ter voltado sem entender nada. Yuji pede desculpas por quebrar sua bicicleta, mas ele ouve Isako perguntando se ele se divertiu. Ele diz a ela que gostou de sua jornada, mas se pergunta o que deveria fazer agora. Ele sente que essa jornada lhe ensinou o que ele está perdendo e acha que talvez precise apenas ter outra visão de ser jovem e frequentar uma escola. Foi nesse momento que Yuji parou de contar a história de sua vida a JB e recebeu uma instrução dos comandantes militares para completar uma missão nos termos do artigo 9. Eles o lembram de que falhar não é uma opção, e rejeitar essa missão seria o mesmo que traição. Yuji fica em decúbito ventral mirando em seu alvo. Ele ouve a caixa de música que Oslo costumava tocar para ele e as palavras que o convenceram a se tornar o homem que é hoje. Yuji confirmou o alvo em sua mira. No entanto, ele começa a perceber que esse é o pior cenário possível. Foi demais compartilhar essa experiência com vocês. Não se esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo. Quero muito saber o que vocês acharam e se já estão ansiosos para mais conteúdos como esse.